Arte medieval. A arte medieval reflete as transformações sociais e religiosas da Europa, marcada pela influência da Igreja e pelo simbolismo em suas obras. Este período destaca-se pela sua rica diversidade, abrangendo desde o românico até o gótico. Como a arte medieval influenciou a percepção do mundo durante a sua época. Compreender a arte medieval permite-nos apreciar a evolução do pensamento e da estética que influenciaram os movimentos artísticos posteriores, cuja reverberação ainda hoje podemos observar. A arte medieval serviu como um espelho da sociedade de seu tempo, refletindo as crenças religiosas, a vida cotidiana e os valores morais da época, visto como uma expressão da espiritualidade. Este estilo combinou elementos da tradição clássica com novas interpretações, estabelecendo uma ponte entre a antiguidade e o Renascimento. Características do estilo. O estilo medieval é caracterizado por formas rígidas e simétricas, uso de vidraças e iconografia religiosa. As obras refletem uma visão de mundo centrada na espiritualidade, com a arte servindo como uma extensão da doutrina cristã. Principais artistas. Artistas como Giotto, Cimabue e Dúcio marcaram o renascimento medieval com suas inovações. A transição do estilo bizantino para representações mais natural foi um marco importante nesse período. Obras icônicas. Obras como a Capela Scrovegni de Giotto e as catedrais góticas, como a de Notre Dame, representam a grandiosidade da arte medieval. Esses trabalhos uniram religiões e arquitetura de maneira inovadora. Como a estética clássica influencia a arte moderna? Compreender a influência do clássico permite-nos apreciar melhor as obras contemporâneas e o seu legado histórico. A arte medieval serviu como um espelho da sociedade de sua época, refletindo as crenças religiosas, o cotidiano e os valores morais da época. Visto como expressão da espiritualidade, esse estilo combinou elementos da tradição clássica com novas interpretações, estabelecendo uma ponte entre a antiguidade e o renascentismo. Temas e simbolismos. Os temas medievais frequentemente giram em torno de narrativas religiosas, heroísmo e moralidade. O simbolismo é rico, utilizando cores e formas para transmitir mensagens espirituais e sociais. Influência na arte posterior. A arte medieval criou a base para muitos estilos que se seguiram, como o renascentismo, onde a redescoberta dos clássicos foi influenciada pelas técnicas e temas medievais. Sua evolução é um testemunho da continuidade cultural. Renascentismo. O renascentismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa entre o século XIV e XVI, marcando pela redescoberta da cultura clássica e por inovação em diversas áreas. Esse período transformou a arte, a literatura e a ciência, influenciando profundamente a sociedade até os dias de hoje. Texto histórico. O renascentismo emerge em um período de transição, onde a queda do feudalismo é o surgimento do humanismo, que promove uma nova visão de mundo. As cidades italianas como Florença e Veneza se tornam centros culturais, promovendo a troca de ideia e a valorização da individualidade. Principais artísticas. Entre os principais artistas do renascentismo estão Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Cada um deles deixou um legado inestimável, com as obras que exemplificam a busca pela perfeição técnica e a apresentação da humanidade em suas diversas facetas. Inovações técnicas. O renascentismo é marcado por inovações como perspectiva linear, que evolucionou a apresentações especiais nas artes visuais. A introdução de novas técnicas de pintura, como esfumato e chiaroscuro, permite uma maior profundidade e realismo nas obras.
Temas e motivos. Os temas renascentistas muitas vezes abordam a mitologia e a natureza humana e a identidade, a busca pela beleza ideal e a exploração da condição humana se tornam centrais, refletindo o espírito da época e da conexão dos clássicos. Impacto cultural. O impacto cultural do renascentismo é visível na arte, na literatura e na ciência, influenciando pensadores e artistas de gerações futuras. Além disso, a ênfase no individualismo e no empirismo moldou o pensamento moderno e as bases da sociedade ocidental contemporânea. O neoclassicismo surgiu no final do século XVIII e no início do século XIX, buscando o retorno aos valores estéticos da antiguidade clássica. Caracteriza-se pela racionalidade, simetria e ênfase na representação da razão e moral. O neoclassicismo valoriza a simplicidade, a clareza das formas e a harmonia. Utiliza proporções matemáticas e temas de mitologia e da história, enfatizando a moralidade e virtude. Dentre os artistas destacados estão Jacques Louis David e Jean-Auguste Dominique Ingres. Obras como O Juramento dos Horácios e A Grande Odalisca exemplificam os princípios neoclássicos. O neoclassicismo é um revivalismo do clássico, buscando inspiração na arte e cultura da Grécia e Roma antiga. Este movimento reintroduz elementos clássicos na arquitetura, pintura e escultura. Os ideais do neoclassicismo incluem a razão, a moralidade e a busca por um ideal estético. As obras frequentemente transmitem mensagens sobre dever cívico e virtudes humanas. A recepção do neoclassicismo foi polarizada enquanto muitos celebravam seu retorno à razão e à forma. Críticos consideravam-no excessivamente rígido e distante da emoção. O debate ainda persiste dentre estudiosos. Romantismo. O romantismo foi um movimento cultural que se destacou entre o final do século XVIII e XIX, enfatizando a emoção, a individualidade e a natureza. Surgiu como uma reação contra o racionalismo e as normas clássicas, promovendo a liberdade expressiva e artística. Concepção de arte. A arte romântica valoriza a expressão das emoções e subjetividade. Os artistas buscavam retratar a paixão, a natureza e os elementos sobrenaturais, desafiando as normas rígidas da arte clássica. Temas e emoções. Os temas românticos frequentemente incluem amor, morte, heroísmo e a beleza da natureza. A ênfase na emoção e na esperança pessoal destaca o papel do artista como intérprete do mundo. Principais artistas. Artistas como Eugène Delacroix, Capaz, David Frederick e JMW Tourné foram pioneiros do romantismo. Suas obras capturam a intensidade emocional e a dinâmica da natureza, contribuindo para os etos do movimento. Movimento literário e artístico. O romantismo influenciou não apenas as artes plásticas, mas também a literatura, com autores como Victor Hugo e Johann Wolfgang von Goethe. Essa interconexão entre as artes levou a uma nova forma de expressar a condição humana. Legado cultural. O legado do romantismo perdura, influenciando movimentos artísticos posteriores e a cultura contemporânea. A valorização da individualidade e da emoção continua a ser um aspecto central da expressão artística hoje. Mágico. O realismo mágico é um movimento artístico que combina elementos realistas com aspectos fantásticos, criando um espaço onde o extraordinário se torna natural. Este estilo desafia as normas convencionais e convida à reflexão sobre a realidade e a fantasia. Definição e características. O realismo mágico é caracterizado pela inclusão de elementos mágicos em cenários realistas. Essa função contrasta o cotidiano com o extraordinário, permitindo que o público vivencie histórias onde o incrível faz parte da vida comum. Contexto cultural.
O realismo mágico emergiu em países da América Latina, especialmente no século XX, como resposta a eventos sociopolíticos e culturais. Os artistas buscavam expressar a complexidade da identidade latino-americana através da mágica e do fantástico. Principais artistas e obras. Entre os artistas prominentes do realismo mágico estão Gabriel Garcia Marques, com sua obra 100 anos de solidão, e Frida Kahlo, cujas pinturas expressam a fusão de real e fantástico. Esses criadores ajudaram a definir o movimento. Elementos do realismo mágico. Os elementos do realismo mágico incluem o uso de mitos, folclore e eventos sobrenaturais em narrativas cotidianas. Essa combinação resulta em histórias que desafiam a lógica, instigando a imagem do destinatário. Influências na literatura e artes visuais. O realismo mágico influenciou diversas áreas, incluindo literatura, pintura e cinema. Este movimento teve um papel fundamental no fortalecimento da narrativa latino-americana e na popularização de formas artísticas que unem o real e o fantástico.